Vou voltar a falar sobre um tema que a gente discutiu algumas sessões atrás, sobre hiperplasia nodular focal, que teve uma apresentação atípica, tá? E essa é uma paciente que, na verdade, esse exame dela terminou até o exame que eu vou mostrar para vocês em dezembro de 2020, mas eu fui questionado pelo médico assistente dela agora, essa semana, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, a paciente, quando ela fez o primeiro exame com a gente, jovem, 16 anos, fez um ultrassom por uma dor abdominal, identificou em 2014 uma lesão hepática focal, a lesão era hipervascular na ATC, foi sugerido ressonância, com contraste hepatobiliar. O contraste hepatobiliar chegou em 2013, aqui a gente já tinha. Foi feito diagnóstico de HNF por imagem, tá? Optou-se pelo controle. Por quê, gente? Porque era uma lesão relativamente grande, ela tinha um comportamento exofítico, tá? E, na verdade, a paciente acabou mudando para a França, e ela só fez esse controle que a gente pediu, né? Pediu o primeiro anual, ó, em dezembro de 2020, tá? E aí, o que eu falei para vocês, né? O médico assistente dela veio discutir, porque ele não estava entendendo muito bem a evolução do lado. Na verdade, até eu fiquei com dúvida, tá? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma lesão com sinal... Ops, desculpem. É uma lesão com sinal próximo do fígado, meio lobuladinho, exofítico, a paciente assintomática, tá? Sintomática. Vou botar em fase fora de fase aqui, ó. Lesão, não consideramos que a lesão tivesse gordura, tá? Não tem uma queda significativa, ó. Isso aqui já é volume parcial da gordura intracavitária alça, tá? Então, ela não tem gordura, sinal próximo do fígado, né? O que traduz um baixo contraste lesão órgão, usual em hiperplasia nodular focal, tá? Vamos ver o estudo dinâmico dela. Então, ó, uma lesão bem vascularizada, né? Talvez uma grosseira cicatriz central, né? Uma grosseira cicatriz central. Como foi primovista, a gente não vai conseguir ver a eventual cicatriz aí se impregnando, tá? Vou tirar esse portal e vou botar a hepatobiliar, que foi essa daqui, ó. Eu tenho nítidos componentes com realce, né, no interior da lesão, tá? E talvez a área central, por ter cicatriz, a gente observa mais um hiporrealce. Lembrando sempre que, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, ó, inquestionável, hipervascularização e hiperrealce em fase hepatobiliar. Lembrando que a cicatriz não tem hepatócito e o hepatócito adjacente à cicatriz tem baixa expressão do receptor OATP. Então, é usual os pacientes com hiperplasia nodular focal apresentarem na fase hepatobiliar cicatriz mais exuberante do que o usual no estudo convencional, beleza? Então, a gente deu o diagnóstico sugestivo, né, de hiperplasia nodular focal por esse comportamento, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, arterial, uma portal, uma hepatobiliar. E aí ela vai fazer o controle com a gente. Então, o controle que ela faz com a gente. Então, olha a lesão, como diminuiu. Tá vendo? Como a lesão diminuiu. Como ela ficou meio heterogênea no sinal, né? Talvez uma área central mais hipo, uma área periférica mais hiper. Tá? O paciente continua absolutamente assintomática, né? Absolutamente assintomática. Vou mostrar aqui estudo dinâmico. Então, repare como ela era razoavelmente hipervascular, né? E olha o comportamento da minha lesão, né? Eu até questionei se tinha impregnação globuliforme aqui, ó, tá vendo? Eu falei, pô, será que isso aí é um hemangioma? E detalhe, gente, quando eu dei esse laudo, eu não tinha um anterior, tá? Porque, na realidade, ela fez comigo sim, mas fez num trabalho que eu não trabalho mais lá. Então, eu não tive nem acesso a esse exame anterior, né? Eu tive essa semana acesso ao exame anterior, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. O médico assistente dele veio com o exame anterior para me mostrar. E olha a fase hepatobiliar dela, mais esquisita ainda, gente. A atual fase hepatobiliar dela. Olha como ficou hipo, nitidamente hipo. A fase hepatobiliar tem contraste aqui, ó, no meu hepatocolé, tem contraste na visível. A lesão está aí. Aí eu fiquei meio perdido, literalmente perdido, tá? Vou mostrar só aqui para vocês os melhores momentos que a gente fez dela. É uma lesão hipoíso em T1, mas com muito pouca vascularização, tá? Com um comportamento bem atípico aqui. Fiquei até preocupado, pô, será que isso aí é um hemangioma que alterou? Pensei em colangio, pensei... Mas, assim, como ela tinha um diagnóstico de hiperplasia nodular focal nessa região, com áreas de impregnação na fase hepatobiliar, e mais ainda, a lesão reduziu de tamanho, nitidamente reduziu, tá?
a gente começou a ver apresentações atípicas de hiperplasia anular focal, isso que eu queria discutir um pouco com vocês, tá? Então, dessa maneira a gente colocou, então a gente botou, manteve a hiperplasia anular focal atípica, considerei possibilidade de outras situações, até hemangioma com esclerose e analisação, porque ele tinha um comportamento de globuliforme de impregnação, bacinal em T2, isso pode ocorrer nesse tipo de hemangioma, tá? Né? E dessa maneira a gente botou, obviamente, eu pedi para correlacionar com mais demais clínicos, exames prévios não disponíveis no momento da confecção desse laudo. Tem que botar isso, gente, tem que se precaver, porque às vezes é uma informação que você tem e nem sempre a informação que você tem é efetivamente o que está na imagem, né? Informação verbal é uma coisa, laudo que um outro colega fez, né, é uma coisa, outra coisa é você ver o exame e você comparar, você mesmo comparar, tá? E aí eu fui na literatura e tem algumas situações de regressão de hiperplasia anular focal. Tá? A literatura coloca que essas situações de regressão estão, a maioria das vezes, relacionadas à retirada de pílula anticoncepcional. Mas, pô, Antônio, pílula anticoncepcional está relacionada a adenoma? Vamos lá, gente. Pílula anticoncepcional está relacionada a adenoma. Se tiver questão em prova, é adenoma. Ela faz aparecer, não existia no fígado. O paciente começou a tomar pílula. Aparece o adenoma, tá? Não tem relato de surgimento de hiperplasia com anticoncepcional oral, mas tem relato de hiperplasia anular focal aumentando e diminuindo com iniciação e retirada de anticoncepcional hormonal, também com hemangioma, ou seja, eles têm interação com estímulos hormonais, muito menos frequente que o adenoma, tá? Então, ele pode ter efeito trófico. Então, e também há relatos na literatura, né, ele faz uma revisão de literatura, são dois reportes de casos, né, aqui nesse artiguinho, que ele mostra que tem relatos na literatura de diminuição da HNF sem estar associado com anticoncepção hormonal. Eu botei aqui, ó, na verdade não era só um artigo não, né? Tem pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 relatos de literatura sem correlação com anticoncepcional oral. E olha o exemplo do caso, né, do artigo. Então, um deles era esse, ó, uma hiperplasia anular focal típica. Olha como ela evoluiu. Ela ficou pequenininha, e isso é fase arterial, gente. Ela ficou hipovascular, tá? Olha o nosso aqui, ó, em 2014, como é que era. Olha como ele ficou. Olha a fase arterial, olha essa fase arterial, tá? Então, eu acho que, nesse caso aqui, o mais provável é que foi uma involução de hiperplasia anular focal, cujo mecanismo eu ainda não sei muito bem. Eu aposto mais em situações vasculares, mesmo porque essa paciente não usou pílula anticoncepcional, tá bom? Conversei bem com o médico assistente dela, ela não usou, tá? Então, modificações evolutivas de hiperplasia anular focal, vejam que é o segundo caso, né, que a gente viu, se eu não me engano, semana passada, retrasada, de hiporrealce na fase apatobiliar da hiperplasia, talvez aqui o segundo, né, exemplo. O que deixa a gente tranquilo aqui, ó? O grau de involução da lesão, tá? Né? Colangiocarcinoma não teria essa apresentação evolutiva de forma nenhuma, tá? E essa ideia desse primeiro exame com evidência de hepatócito no interior da lesão.